ali na sala 2. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela vida desses amados, preciosos que se dispõem a servir. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Por esta obra preciosa do Senhor na vida deles e através da vida deles. Amém? Graça de Deus para o seu coração. Se você já foi abençoado, eu creio que Deus quer falar com você ainda muito mais no dia de hoje, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fala com quem está perto de você aí, assim. Agora o Espírito Santo vai te pegar. Ele vai te pegar. E vai falar ao seu coração. Sabe uma das coisas maravilhosas da presença do Espírito Santo e do mover do Espírito Santo? Que é com uma mesma palavra, Deus compartilha algo poderoso com uma pessoa e com outra pessoa completamente diferente, o Espírito Santo aplica aquela verdade e aquela revelação de outra forma na vida de outra pessoa, mas continua falando, ministrando e revelando a sua bondade. Isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com o Senhor. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o que podemos fazer, é sempre sobre Jesus. É sempre sobre o que o Espírito Santo e o que Deus quer fazer. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Então, abra o seu coração e diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, fala comigo, revela-te a mim, fala comigo aquilo que o Senhor deseja falar, em nome de Jesus. Pai, eu oro que os segredos do teu coração sejam compartilhados com a tua igreja nessa manhã. Que os anseios, que as expectativas, que os sonhos, que os projetos do teu coração sejam compartilhados com o teu povo que se encontra aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Graça de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos começar lendo Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Um texto conhecido. E hoje eu quero falar sobre paternidade, sobre o coração paterno de Deus e sobre a paternidade de Deus em nossas vidas. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Diz aqui: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém. Aleluia. Deus é bom. Diz aqui a palavra que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O que Deus começa lá no início declarando é:
tudo que eu planejei para a vida do homem tem a ver comigo. Tudo que Deus planejou para o homem ser, tudo que Deus planejou para o homem fazer, tudo que Deus planejou para o homem viver, a essência encontra-se em Deus. Tudo que Deus planejou para que o homem fosse, a essência é o Senhor. Façamos o homem a nossa imagem, a aparência, a condição física do homem, tudo foi planejado tendo Deus como modelo e a nossa semelhança. Tudo que Deus planejou na história, na vida e na humanidade tem a ver com Ele, que é o modelo. Tudo que o homem foi escolhido e chamado para ser, você encontra um modelo em Deus. E depois diz aqui que Deus criou o homem, os abençoou e disse: sejam férteis, dominem sobre a terra, encham a terra e dominem a terra, sejam férteis. Deus estabeleceu e criou a família. Quando Deus planejou o homem, Ele olhou para que tudo voltasse para Ele. Tudo que o homem é, tudo que o homem faz, tudo que o homem alcançasse, tudo que ele produzisse nessa terra, manifestasse o exemplo e a essência de Deus, porque o homem foi criado ao modelo da essência de Deus. Então o plano de Deus é que todas as ações do homem refletissem quem ele é. Todas as ações do homem na humanidade refletissem o cuidado, o amor e a bondade de Deus. E quando Deus estabeleceu, Ele cria homem e mulher e Ele estabelece ali a família. E Ele disse para essa família, Ele diz: olha, cresçam, sejam férteis, multipliquem, dominem sobre a terra. Deus naquela hora, Ele estava estabelecendo a família. Ele estava dizendo: eu estou criando agora, além de Adão e Eva. Quando Deus criou o homem, gerou do pó da terra e soprou sobre eles o Espírito, Deus criou homem e mulher. Mas quando Deus disse para os dois: sejam fecundos, dominem, sejam férteis e dominem sobre a terra, naquela hora Ele estava estabelecendo na humanidade pai, mãe e filhos. Com a palavra Deus criou o pai, Deus criou a mãe, Deus criou os filhos. E Deus fez isso para que a sua essência, o seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu instinto protetor, o seu instinto de misericórdia, ele fosse revelado e ensinado ao homem desde os seus mais pequenos dias. Deus planejou isso. Queridos, quando você olha para a natureza, você tem vários animais. E o bebê nasce e é quase independente. Alguns já nascem totalmente independentes. Mas quando você olha para a história do homem, quando você olha para um bebê recém-nascido, ele depende completamente dos seus pais. Ele depende completamente da sua mãe para ser amamentado. Naquele momento de vulnerabilidade, a mãe, junto com o filho, depende naquele momento do pai para estar presente, para protegê-los, para guardá-lo, para ser suporte. Foi assim que Deus planejou. Foi desta maneira que Deus planejou. Por quê? Que o homem, na sua essência, ele gasta ali talvez 10, 15 anos, até que consiga se tornar independente. Porque Deus separou esse tempo, desde a criança bebê até a parte da adolescência e da juventude, para que o amor, a bondade e o caráter dele fosse impregnado
imprimido no coração das crianças através dos pais. Paternidade é algo escolhido por Deus. Não é uma obrigação do acaso. Não é uma obrigação da natureza, né? Tem que cuidar, né? Porque se não cuidar, vai morrer. Paternidade é algo escolhido por Deus para se revelar às crianças e aos homens através de outros homens. Você consegue entender isso? Esse já era o plano de Deus lá no início. Não tinha pecado, não tinha erro, não tinha nada de errado. A dependência das crianças dos pais é algo planejado por Deus, para que a bondade, o amor e a misericórdia de Deus fossem revelados ao coração da criança dia a dia, com o cuidado dos seus pais. E quando nós olhamos para isso, para a maneira como Deus estabeleceu, como Deus sonhou com a família, a gente consegue entender as coisas que o Espírito Santo tem e deseja compartilhar hoje conosco. O plano de Deus sempre foi se revelar às novas gerações, revelar às novas gerações a sua paternidade através dos pais terrenos. O plano de Deus sempre foi revelar a sua paternidade, o seu amor e a sua bondade às novas gerações através dos pais terrenos. Sempre foi este o plano. Mas quando o homem peca, quando o homem sai do caminho, ele se desvia do propósito, então tudo começa a desandar e a paternidade também desanda. O modelo ficou corrompido, porque o modelo de Deus para você é seu pai. O modelo de Deus para a sua vida, que Ele sonhou, para que você conseguisse vislumbrar o Senhor, é o seu pai. Foi assim que o Senhor, na paternidade, Deus planejou se revelar através do amor ágape. O que é o amor ágape? Amor ágape é aquele amor que é dado sem esperar nada em troca. Quando um pai está ali, ele pega o filho e ele cuida dele, ele não faz porque eu quero que meu filho me ame de volta. Eu quero que meu filho me ame? Quero, mas eu não faço por causa disso. Eu faço se ele me amar ou se ele não me amar, eu vou fazer porque eu amo. É aquele amor que se entrega sem esperar de volta. É aquela pessoa, aquele amor que é manifestado sem esperar que aquela pessoa que está recebendo o amor efetivamente possa te contribuir ou retribuir aquele amor que é oferecido. Foi assim que o Pai se revelou através de Jesus, onde Ele deu um amor, onde Ele se entregou, onde Jesus, expressando o amor do Pai, pôde se entregar. Ele morreu por nós. Quando Deus planejou na paternidade, Deus planejou revelar o seu amor ágape às novas gerações. Na paternidade, Deus planejou revelar a sua proteção. O pai ocupa esse lugar de proteção sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Proteger naturalmente, espiritualmente. O Deus planejou que as pessoas conseguissem olhar para Ele e entender que Ele é aquele provedor e que protege, porque eles iam olhar para a vida do pai e dizer: cara, igual meu pai me protege, igual meu pai me protegeu,
Deus é ainda melhor. Se é que é possível, Deus é melhor que meu pai. Porque esse era o coração de Deus, esse sempre foi o plano de Deus. Que você olhasse para o seu pai e dissesse: Deus vai me proteger. Na paternidade, Deus planejou revelar a sua intimidade do relacionamento de pais e filho, a proximidade. Na paternidade, Deus ansiou e desejou revelar a identidade do filho na família. Quando um filho caminha e você faz parte daquela família, você é acolhido por aquela pessoa, você é acolhido naquela casa, você é amado por aquele pai, você sabe, não, eu sou parte daquela família, eu sou parte daquele lugar, eu sou parte daquela casa. Quando o filho se encontra fora, ele diz, se a criança é muito pequena, você não viu meu pai ainda, não é assim? Você não viu meu pai. Outro dia eu ouvi alguém falando, e era uma pessoa alta, forte, bonita, e ele falou que o filho dele estava na escola, e a hora que ele chegava, todo dia o amiguinho dele falava: aquele lá que é seu pai? Meu pai é mais bonito. Aí chegou o carro, esse aqui é o seu pai? O carro do meu pai é mais bonito. Aquele lá que é seu pai? Meu pai é mais forte. E aí o pai falou que ia ouvindo aqui, falou: nossa, que legal. E aí um dia ele viu chegando o pai do outro menino. Ele falou: nossa, ele é maior do que eu, mais forte do que eu, o carro é melhor do que eu, ele é mais bonito. E ele falou que chegou um cara magrinho, barrigudo, careca, nada contra os carecas. E ele olhou para ele falou que ele era baixinho. Mas o filho olhava e dizia: meu pai é mais forte que aquele. Se o Rodrigo vier, a gente tomba ele, um sopro, meu pai derruba ele. Porque esse é o plano do coração de Deus, em que as crianças consigam olhar e dizer, e ela não pega isso por causa que ela acha que ele é melhor, que ela quer contar a vantagem, mas ela entender o lugar de proteção. Ele dá a vida para me salvar. Esse lugar de proteção é um lugar onde a criança consegue olhar e dizer: eu sei que meu pai faria tudo por mim. Eu lembro de uma cena, a gente morava numa casa querida, e aí tinha uma janela grandona, e um espaço para uma janela, e a janela era bem grande, e morávamos com um amigo éramos vizinhos de uns amigos. O Vinícius tem 2 metros de altura, forte, tem 1,99 m, eu acho, uma coisa assim, fortão. E teve um dia que deu aquele vento, sabe aquele vendaval assim? E aí eu lembro que eu e ele pegou um tapume para colocar naquele espaço onde seria a janela, para fechar ali, porque o vento estava entrando com tudo. E aí eu lembro do Vinícius fazendo uma força para conseguir encaixar aquele tapume no lugar, e eu fui lá ajudar. E eu lembro do filho dele, o Natan, devia ter em torno de 6 anos, e ele olhou assustadíssimo e disse: o vento é mais forte do que o meu pai? E ele estava assustado e falou: pai, o vento é mais forte do que você? E o Vinícius falou: é, filho. E eu fui lá ajudar ele, a gente escorou, colocou uma coisa lá e ficou protegido. E o Natan ficou olhando assim: mas o vento é mais forte do que você? Porque para ele, na cabeça dele, era inadmissível que o vento fosse mais forte do que o pai dele. Afinal de contas, é meu pai. Porque o plano de Deus sempre foi, na paternidade, revelar o seu caráter. Na paternidade, revelar o seu amor. Na paternidade, revelar a sua misericórdia, a sua proteção. Na paternidade, trazer a revelação de como e onde você vai achar o seu propósito na vida, o seu destino.
porque Deus planejou que você alcançasse ou entendesse o seu destino caminhando junto com seu pai. Eu não estou falando de personalidade. O seu jeito, o seu gosto, as coisas que você gosta, isso são pessoais, né? Você gosta de uma coisa, não gosta de outra, você é mais barulhento, você é mais quietinho. Isso tem a ver com a maneira como Deus te fez. Mas é caminhando com seu pai que você vai olhar e dizer assim: eu consigo fazer. É caminhando com seu pai que a hora que Deus colocar em você o anseio ou o propósito, dizendo é aquilo que eu vou fazer, você vai olhar e vai dizer assim: cara, eu consigo fazer, tem jeito de fazer. Meu pai me disse que eu conseguiria. Meu pai falou comigo: vai lá, filho, vai lá, filha, eu estou com você. Se precisar, a gente está aqui, mas você não vai precisar, não. É junto com o pai que você acha essa identidade. E o sonho do Senhor sempre foi esse: que os nossos pais terrenos revelassem quem Ele é como Deus, porque o plano de Deus sempre foi ser o seu pai. E você tendo um modelo aqui na terra, quando você olhasse para ele, você ia dizer: oh papai, meu Deus querido, o Senhor é mais do que meu Deus, o Senhor é meu pai. Isaías 64, versículo 8, diz assim: tu és o nosso pai, o nosso barro, nós somos o barro, tu és o oleiro. Ele está dizendo que na paternidade, quando você lê lá Isaías capítulo 64, ele está dizendo que é nesse lugar de paternidade. Ele começa esse versículo que a gente fala tantas vezes, né? Nós somos o barro, tu és o oleiro, somos como barro na mão do oleiro. Mas ele começa esse versículo dizendo: tu és o nosso pai. E como pai, aí sim, eu sou o barro, tu és o oleiro. Você pode me moldar como o pai molda um filho. Eu costumo dizer, eu aprendi, agora eu costumo dizer, que crianças são maravilhosas, porque o seu filho chega para você pronto para aprender tudo o que você quiser ensinar. Tudo que você se propuser a ensinar, tudo que você se propuser a revelar a ele, tudo que você se propuser a trazer entendimento para ele, ele está pronto para receber. Ele chega pronto para receber a revelação do eterno através da sua vida. E é disso que essa palavra sobre o oleiro fala. Deus é o nosso pai, e Ele pode nos moldar de acordo com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Quando nós olhamos e entendemos isso, a nossa vida começa a ter outro sentido e outro propósito. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Oh, Abba, Pai. Vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor ou com medo. Eu quero que você entenda o que esse versículo, o que o Espírito quer revelar a nós através desse versículo. Ele está dizendo: olha, você não recebeu da parte de Deus o espírito de escravidão para você andar com medo de novo.
Você era escravo no mundo, você era escravo nessa vida, e agora que você veio para Deus, você não recebeu o espírito de escravidão, para você continuar com medo. Você recebeu o espírito de adoção, pelo qual você pode clamar e dizer: oh Deus, o Senhor é o meu papai. Ele está dizendo aqui que o medo se repete. Vocês não receberam o espírito de escravidão, com o qual vocês eram escravizados lá no mundo. Vocês não receberam da parte de Deus essa identidade de filhos, que são subjugados, que são oprimidos, que são abandonados, que são rejeitados, que são abusados, que são desgastados, que são abandonados. Vocês não receberam da parte de Deus esta identidade igual a que você tinha aqui na terra, para você repetir com Deus o medo que você tinha do seu pai. É isso que esse texto está dizendo. Você não vai e não precisa repetir com Deus a mesma ação ou reação que você precisava ter com seu pai, porque você recebeu o espírito de adoção. Você agora em Deus é filho. Mas na nossa história, na nossa caminhada com Deus, nós repetimos com Deus as mesmas coisas e temos com Deus as mesmas reações que tínhamos com nossos pais. E quando a gente olha para isso, a gente vê na história pessoas que nunca conseguem caminhar com Deus, porque elas repetem com Deus aquilo que elas aprenderam com seus pais, porque Deus planejou que nós aprendêssemos com os nossos pais. O caminho se desviou, o processo se desviou, os pais, os homens se desintegraram, e aí, ao invés de gerar identidade, fortaleza, autoconfiança, respeito, amor, firmeza, gerou ferida, gerou morte ao invés de gerar vida. Mas o plano de Deus, então quando você vai para Deus, você tende a repetir com Deus as mesmas ações e reações que você tinha com seu pai, você começa a repetir com Deus. E aqui a palavra diz assim: olha, vocês não têm motivo para estarem com medo de novo. Vocês para estarem outra vez em temor. Você não tem motivo para ter medo de Deus. Eu lembro de uma vez conversando com alguém, uma irmã, e eu disse: olha, o Senhor quer te encher da presença e do Espírito Santo. E essa irmã ia para o quarto e começava a orar, mas quando ela pensava que o Espírito Santo estava envolvendo a vida dela, ela levantava e saía, porque ela tinha medo do Senhor. Ela tinha medo do que Deus ia fazer. Ela tinha medo de como Deus ia fazer. Então ela nunca permitiu ser totalmente cheia do Espírito, porque ela tinha medo de Deus. Você não precisa andar em temor, porque você não recebeu o espírito de escravidão. O seu Pai Celeste não é como o seu pai terreno. Ainda que o seu pai terreno seja maravilhoso, Deus é maior e melhor do que ele. Quando você vem a Deus de um relacionamento ruim com seus pais, você vê esta mesma forma de relacionamento em Deus. Quem vivia com medo continua no meio do medo em seu relacionamento com Deus. Quem fugia do seu pai lá, na vida natural, acaba fugindo aqui. Quem olhava para o seu pai e dizia:
ele foi embora, eu nem sei quem é, ele nunca me deu a atenção, ele sempre fracassou comigo, nunca cumpriu a sua palavra. Se essa pessoa não for curada na sua alma, ela será uma pessoa sem fé. Porque ela vem, e se eu pedir e Deus não fizer? E se eu orar e Deus não me responder? Deus falou que eu posso ir, mas e se eu for e na hora certa, Ele me deixar na mão igual meu pai me deixou? Talvez você não raciocine desta maneira, mas a sua ação para ser uma mulher sem fé é porque o seu pai sempre errava e falhava com a palavra com você. Não podia confiar no seu pai, então você também não se entrega a Deus. Entenda uma coisa, querido, o que Deus te propôs com o Evangelho não é te dar a salvação. Deus te propôs a adoção de filho. Deus te propõe andar numa família. Deus te propõe paternidade. Ele te propõe um relacionamento mais profundo e mais intenso de que tudo que você já provou. Deus te propõe ser o seu pai. É muito mais do que ser o seu Salvador. É muito mais do que ser o seu Deus. É muito mais do que proteger ou guardar você. É ser alguém que é seu pai, que é da sua casa, que é da sua família. É alguém para quem você pode chegar sem medo e ser aconchegado, falar dos seus medos, dos seus temores, das suas forças. E quando nós entendemos isso, a gente entende algumas coisas. Que você precisa restaurar o seu relacionamento, a sua forma de se relacionar com seu pai aqui na terra. Pastor, mas meu pai já morreu, meu pai está longe, eu nem sei quem é. Não tem jeito, eu estou dizendo que você precisa liberar perdão sobre a vida dele. Sobre todas as coisas que ele foi ineficiente, ineficaz, ou ele foi mal de verdade com você. Você precisa liberar perdão. Você precisa perdoá-lo. Você precisa restaurar isso no seu coração, para que o seu relacionamento com Deus também seja restaurado. Você está orando e está dizendo: Deus, eu quero ser uma mulher de fé. Deus, eu preciso ser uma mulher de fé. Deus, me dá mais fé. Tem gente aqui orando, dizendo: Deus, eu quero mais fé. Deus está dizendo para você: você não será uma mulher de fé enquanto você não liberar perdão sobre a vida dos seus pais. Enquanto você não perdoá-lo por tudo que ele fez. Você deve restaurar aqui com seus pais terrenos, porque isso tem um reflexo direto no seu relacionamento com Deus. Pessoas que nunca se firmaram na presença de Deus ou na congregação, caminham, andam um tempo, daí a pouco sai e vai embora, e não consegue estar no meio da igreja, da congregação, e você vai buscar a origem, porque essas pessoas não conseguem. Tem lá na sua paternidade ferida, onde não podia estar tempo demais perto com seu pai, porque senão o negócio azedava, e ele falou: eu não posso ficar tempo demais. Pessoas que não têm uma vida de fé, que não conseguem crer, porque nunca puderam confiar nos seus pais. Pessoas que acham que não são capazes, que começam uma atividade, começam um projeto, começam uma coisa e abandonam no meio do caminho, porque nunca ouviram uma palavra do seu pai dizendo assim: você dá conta, é isso.
E aí as pessoas não conseguem no meio do caminho. Ela falou, eu não vou dar conta. E ela prefere desistir no meio do caminho do que passar a vergonha de chegar lá na frente e não fazer e não acontecer. Já sei que eu não vou dar conta mesmo, então eu paro. Mas Deus está dizendo que Ele quer restaurar a paternidade. Deus está dizendo que Ele quer restaurar a sua vida. E entenda uma coisa, queridos, para que o relacionamento seu com Deus seja plenamente restaurado naquilo que o Senhor anseia, para que você viva tudo que Deus planejou para a sua vida, você precisa liberar perdão sobre a vida do seu pai. Você precisa liberar perdão sobre a vida dos seus pais. Você precisa liberar isso e perdoá-los no nome de Jesus e no seu nome. Perdão é uma escolha que vem com o entendimento daquilo que a gente precisa fazer. Perdão não é um sentimento. Nossa, estou com tanta vontade de perdoar. Não espere isso, porque talvez isso nunca vá acontecer. Perdão é uma decisão pessoal de liberar perdão, porque você entende que aquilo é o princípio. É a decisão de andar no princípio. Quando a gente entende isso, quando você olha lá em Malaquias, no capítulo, a partir do versículo 3, capítulo 3, do versículo 16 e 17, e em Malaquias 4, fala sobre a vinda de João Batista, e diz assim: e lá naqueles dias, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele está dizendo, antes do Messias vir, antes de eu enviar o Messias, eu vou enviar alguém no espírito de Elias, eu vou enviar alguém cheio de uma palavra de arrependimento, que vai pregar aos pais e dizer: arrependa-se, converta-se ao seu filho e conserte com ele tudo que você errou. Eu vou enviar alguém que vai dizer aos filhos: arrependa-se e volte o seu coração para o seu pai. Ele está dizendo que antes que o Messias venha, é necessário que venha um grande mover de arrependimento sobre a terra. E foi essa a pregação de João Batista. A palavra de Deus nos fala lá em Lucas capítulo 3, que multidões vinham se encontrar com João Batista, confessavam publicamente os seus pecados, se arrependiam e eram batizados. Você pode ver multidões vindo, multidões de pais vindo e se arrependendo e dizendo: Deus, eu tenho sido um péssimo pai, eu tenho sido um péssimo marido, eu tenho sido um péssimo modelo de quem o Senhor é. Eu me arrependo, me lava com teus, me perdoa, e sendo perdoado, multidões de filhos dizendo: eu perdoo os meus pais, eu perdoo o meu pai, famílias sendo restauradas. E foi apenas depois desse mover de arrependimento no meio das casas, no meio das famílias, que a nação de Israel estava pronta para receber a revelação do Messias, porque o Messias veio apresentar o Pai. Jesus veio apresentar o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Alguém disse para ele, e ele disse: eu estou há tanto tempo com você, Filipe, e você não conhece. Quem conhece a mim, conhece ao Pai, porque eu vim revelar o Pai. Pediram para ele: Senhor, nos ensina a orar. E ele disse: eu vou ensinar. Você vai orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando Jesus veio, ele veio para mostrar o Pai.
Mas as pessoas não conseguiriam entender quem é o Pai se o coração delas não estivessem liberadas e perdoadas e com um processo de restauração nas suas famílias sobre essa terra. Porque o modelo de pai, o primeiro modelo de Deus que nós temos como pai, são os nossos pais terrenos. Por isso Deus quer restaurar hoje vidas e corações nesse lugar. Para que você seja restaurado no seu relacionamento com Deus, você precisa, a primeira coisa é liberar perdão sobre a vida dos seus pais. Eu quero te convidar agora no seu lugar. Se você precisa liberar perdão sobre o seu pai, essa é a hora de você fazer e de você escolher e dizer: Deus, eu escolho. Eu escolho perdoar o meu pai por tudo que ele fez, por tudo que ele deixou de fazer, por todas as feridas que ele causou na minha alma, por todas as vezes que ele me abandonou e me deixou no meio do caminho. Eu perdoo meu pai. É hora de você, no seu lugar, entre você e Deus, ouvir a voz do Espírito Santo e liberar perdão. Querido pastor, mas meu pai já morreu. Não se trata dele, se trata de você. Mas eu não posso ter contato, eu não vou encontrar ele nunca mais na vida. Não se trata dele, se trata de você. É você liberar o seu perdão para ele. Libere o seu perdão sobre a vida do seu pai. Pelo abandono, pelo abuso, pelas feridas, por aquilo que ele te prometeu e nunca cumpriu, pelas coisas erradas que ele fez com você, pelas coisas erradas que ele fez com a sua mãe, pelas coisas erradas que ele fez com os seus irmãos. Libere perdão agora. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não resista. No seu lugar, ore agora, dizendo para Deus: Deus, eu perdoo meu pai. Ore agora dizendo para o seu pai, falando de forma específica, dizendo: eu libero perdão sobre a vida dele agora. Fulano, eu te libero, pai, eu libero perdão sobre a sua vida. Eu te perdoo por todas as vezes que você me feriu, me machucou, por todas as coisas. Eu libero perdão sobre você. Eu libero perdão sobre a sua vida. Ore agora, apresente diante de Deus agora. No nome de Jesus, coloque-se diante de Deus e libera perdão no nome de Jesus. Libera perdão. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Libera perdão. Ore perdoando os seus pais. Ore perdoando a sua casa. Ore perdoando o seu pai. Tu esquadrinhas desde o nascimento os meus anos, escrevestes todos e me demonstraste o seu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim. Céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Ore ao Senhor agora.
perdoando os seus pais, perdoando o seu pai, por tudo de errado que ele fez, por tudo de errado que ele não fez, por tudo que ele prometeu e não fez. Libere perdão agora no nome de Jesus. Mas eu quero fazer agora uma segunda oração por aquele que está aqui, mas você entende, você percebeu pela voz do Espírito Santo no seu coração que você não tem o seu relacionamento com Deus, você não vive tudo o que você precisa por causa das feridas, das mágoas que você tinha com seu pai. Você não se sente filha, você não se sente filho de Deus, que vai ser cuidado. Você às vezes tem dificuldade em entender que Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Você às vezes tem dificuldade de confiar nele. Você tem dificuldade às vezes em fazer as coisas porque você nunca ouviu do seu pai dizendo para você: você é linda, você é lindo, você é forte, você é competente, você dá conta, eu confio em você. E agora quando o Espírito Santo, quando Deus fala com você: filho, eu confio em você, você pai, eu estou junto com você, nós vamos fazer isso juntos. Você não dá conta, porque você diz: eu não vou. E ao invés de você ir para onde Deus te chamou, você se enfia no meio de uma toca e você se esconde e você diz: Deus, eu não vou, porque eu não dou conta, eu não posso, eu não sei, eu não tenho competência para isso. Se você entende que o seu relacionamento com Deus hoje não é tudo que Ele podia ser, porque você não consegue vê-lo como um pai amoroso, fiel, cuidador, que vai cumprir a sua palavra, que vai te proteger, que vai te amar, que te ama sem esperar nada em troca. Eu quero orar por você hoje para que você receba a adoção de filho, para que você receba o coração do Pai por você, para que você receba a revelação de que você é filha, de que você é filho, amado e amada, e de que o Pai está com você. Se você precisa disso e você diz: Deus, eu quero isso, eu quero te convidar, vem aqui à frente, se ajoelhe aqui, se você puder se ajoelhar, se não, fique de pé. Eu quero orar por você, para que a graça do Senhor e essa revelação do Pai chegue a você. Eu sou aquele que tu esquadrinhas cada movimento, minhas dores tu conheces todas, e em ti espero redenção. Veio de amar e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Eu sei que tem mais pessoas aqui que o Espírito Santo está falando com você. Eu quero te convidar e dizer: vem aqui, recebe de Deus a revelação da paternidade dele. Eu sei que tem pessoas aqui dizendo: cara, mas se eu for lá, o que meu pai vai pensar?
Meu pai é um bom pai, eu amo ele, mas eu não consegui receber essa revelação da parte de Deus. Querido, então vem receber da parte do Senhor. Se o seu pai é um bom pai, ele vai se alegrar com você, sendo tocado pelo Espírito Santo, tocada pelo Espírito Santo, e recebendo uma revelação daquilo que você não conseguiu receber dele. Oh. Levando essa identidade, e eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em seu amor. Eu irei por aí levando essa identidade, eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em seu amor. Sou Meu filho amado, em quem achas meu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas meu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Você vai receber da parte do Pai uma revelação da sua identidade de filha, da sua identidade de filho. No nome de Jesus agora, eu oro, e no nome de Jesus eu sopro sobre eles a unção e a identidade de filho. Recebe a identidade de filha, recebe a identidade de filho, amado, amada, precioso na presença do Pai. filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Eis-me aqui, eu sou.
Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar com você um testemunho a respeito disso que o pastor ministrou. Esse é um dos momentos que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu e a Carolina, nós fizemos o Aliança aqui em Família de Deus. E foi uma bênção para nós. Mas num dos exercícios, eu lembro da pastora Thelma, ela falou assim: vocês vão chegar na casa de vocês, vocês vão fazer uma oração e vão clamar ao Senhor e pedir para que Ele revele uma ferida na alma de vocês. E é até difícil compartilhar isso, porque eu tenho que compartilhar aquilo que estava no meu coração naquele momento. Eu fiz a oração mais incrédula da minha vida. Eu falei: é improvável que isso aconteça, Senhor. Mas eu sentei na minha cama, eu dei a mão para a Carolina, do jeito que eu sempre durmo. Não vou dar os detalhes para você, é claro. Mas eu fiz aquela oração. Fechei os meus olhos. Queridos, foram alguns segundos para vir uma lembrança de algo que o meu pai tinha plantado lá na minha infância. De uma das minhas características. Eu não tenho essa voz linda de trovão igual o pastor tem. Eu sempre tive uma voz muito aguda, muito fina. E vindo do meu pai, isso foi tropeço na minha vida e plantou algo no meu coração. E o Senhor trouxe naquele momento. E eu chorei. E eu perdoei ele. E eu fui liberto. Então deixa eu falar um negócio para você. Nós ministramos aprova o Senhor nós ministrarmos aqui a respeito da graça salvadora. A comum faz com que você veio para cá, mas a salvadora, ela age a respeito e com todo o poder sobre a sua vida para te dar a ciência e a convicção, certeza da paternidade de Deus sobre a sua vida. Naquele dia eu fui liberto e eu segui em saúde espiritual para cumprir aquilo que Ele tinha na minha vida. E hoje, somente por misericórdia dele, eu estou aqui servindo e ajudando o pastor, essa bênção que é sobre as nossas vidas. Amém? Que a graça e o favor do alto seja sobre você e o poder libertador do Espírito Santo de Deus, o Espírito, como diz nas Escrituras, que penetra todas as coisas, inclusive as coisas mais profundas de Deus, como está no livro de Coríntios. Penetre, revele e te traga liberdade no bom nome de Jesus. E aí, seus lindos, tudo bem? Quem é que lembra o que foi no dia 9? Dia do pastor. Quem falou? Pedro não vale. Hoje nós estamos aqui para fazer uma simples homenagem. Vem cá, amado. Eles que têm caminhado com a gente, têm sido bênção. Só uma lembrancinha da igreja. E queremos orar por esses dois homens de Deus que têm nos abençoado tanto. Pai, obrigado por essas pérolas que o Senhor colocou nesse ministério, Senhor. Esses homens preciosos, Pai, que têm se dedicado dia e noite, Senhor, orando por cada um. Pai, o nosso sentimento é de gratidão, Senhor, por tanto amor e cuidado, Senhor.
E nós somos gratos a Ti, Deus, por ter colocado esses dois aqui, Deus. E nós te pedimos que o Senhor continue abençoando, usando a vida deles, fluindo esse ministério, Deus, abençoando a família, fazendo-nos prosperar em tudo quanto eles fizerem, Senhor. E nós, como igreja, dizemos amém e te agradecemos pelo privilégio de caminhar com esses dois homens de Deus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Dá um abraço nesses dois lindão aqui depois. Teus olhos me encontraram e você me viu porque realmente Deus é bom. E é o tempo todo. Ele é bom. Amém? Então diz aí pro seu irmão, Deus é bom. O tempo todo. Ele é bom. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus pelo que Ele tem feito aqui nessa igreja, por meio desse ministério, o Ministério Cristão Família de Deus. Mais um bordão, né? Mas é esse favor derramado que há tantos anos o Senhor sustenta aqui. E é constrangedor, é uma maravilha podermos fazer parte da obra que Ele planejou e escreveu. Mantém, tem sustentado. É um favor de fato. Então na quarta-feira nós temos culto novamente, o Quarta na Palavra. E o amor de Deus, Ele literalmente nos constrange. Tem sido tempo para mim de muito crescimento, muita bênção e favor. Nós temos tido, no sábado houve reunião de mulheres aqui na sede da igreja. Tivemos testemunho do que Deus fez. No sábado, o culto dos jovens, ainda consegui pegar um pedacinho. Um favor vindo do alto. A reunião nos lares que acontece na terça-feira, na casa da Ionara, e na sexta, na casa da irmã Miriam. Tô certo, né? E as reuniões de oração por aplicativo. Existem grupos que estão firmes e têm feito com que aquilo que Deus separou no terceiro céu seja derramado aqui em Família de Deus, na administração da igreja, nos benefícios que já estão acontecendo, porque são resultado das nossas orações, com muitas lutas nas regiões celestiais, em oração mesmo. Nós temos caminhado, batalhado e lutado. O Senhor nos chamou para esse lugar. Então você fique à vontade para estar conosco e continuar. Vá na graça, vá na paz, que o Senhor te abençoe e você tenha a melhor semana da sua vida, no lindo, poderoso, no mais chique, o nome santo de Jesus. Amém e amém. E obrigado pelo presente.